No ar, Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, entrevistas, dicas, curiosidades e tendências. Pode no Altar. Apresentação: Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar. Olá, está começando mais uma edição do nosso Pode no Altar. Olha, participe, se inscreva. Você que quer também esclarecer alguma dúvida, sugerir pautas, nós estamos à disposição, não é, Marlene? É isso aí. Sejam bem-vindos mais a um episódio. E não esqueça, cutuca o sininho, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal. É muito importante você se inscrever no canal. E aí, se vocês tiverem sugestões de temas ou que a gente aprofunde mais alguma coisa que nós estamos falando aqui, deixa nos seus comentários. Siga a gente no Instagram, @podenoaltar, e no YouTube. E aí, qual que é o tema de hoje? Bom, o tema de hoje é mini wedding. É uma questão que a gente tem visto bastante acontecer. E a pergunta é uma moda? Veio para ficar? Né? Por que os casais estão aderindo aos mini wedding? A gente observa, Carlinhos, que desde a pandemia, esses mini weddings foram intensificados. Porque antes da pandemia, nós tínhamos casamento aí para 200, 250 pessoas, 300. E na pandemia houve aquela questão da restrição, né, de número de pessoas, todos usando máscara. Eu realizei várias celebrações com máscara. Eu fico imaginando como que você faz um casamento com máscara, né? Foi algo assim que era novo para todo mundo, né? Cada lugar tinha a sua norma, mas uma das coisas que foi reduzir a quantidade de convidados. E aí, como é que você fazia se você já tinha convidado aí 200 pessoas? Então, foi bem complicado, mas eu entendi que os casais perceberam que era negócio fazer um casamento menor. Porque já tem um tempo que alguns casais preferem viajar, né? Em vez de fazer uma festa, eu vou fazer uma viagem. Mas aquele sonho de entrar de noiva, né? De ter aquele momento, acaba que não substitui uma viagem. Então, eu percebi que depois da pandemia, os mini wedding acabaram se intensificando mais. E você fala sobre uma questão, nós já estávamos falando sobre a autenticidade, né, numa celebração como essa. Como que você coloca isso? O mini wedding é um casamento mais intimista. Então, você consegue fazer ele mais personalizado. O casal consegue investir mais em personalização. Primeiro, porque os convidados são íntimos. São pessoas que participam ativamente ali. Geralmente são pais, irmãos, sobrinhos, em alguns casos filhos, avós. São pessoas bem próximas. Então, eles conseguem fazer algo mais ali, sabe, na intimidade do casal. Eu acredito que até uma cerimônia de um casamento intimista, assim, é mais personalizada, é mais, né? Sim, até como celebrante eu percebo muito isso. Inclusive no meu questionário, eu envio um questionário quando eu entro em contato com o casal, olha, você vai fazer a minha celebração, eu escolhi você para fazer a minha celebração. O primeiro passo, eu envio um questionário para o casal, além das reuniões, né? Eu mando um questionário para que eu possa conhecer um pouco do casal. E ali eu pergunto também o número de convidados. Às vezes as pessoas podem perguntar, mas para que interessa para o celebrante saber o número de pessoas? Não tanto faz ele falar para 10 pessoas ou para 100 pessoas. Dá uma diferença realmente, porque ali, como você falou, ali quando a gente percebe que é um grupo mais íntimo, existe mais intimidade ali, então presentes mais familiares, amigos mais chegados, que conhecem a história do casal, é diferente. Até a questão do próprio roteiro, a gente acaba adaptando para isso. Com certeza. Então, eu falo assim, é outra coisa, né? Os casais estão procurando algo mais descontraído, né? Algo mais, é isso mesmo, sem muito luxo, sem muito comidas elaboradas, sabe? Sem decorações grandiosas. E tem um aspecto também financeiro. Sim, sem dúvida. Hoje, pelo que a gente percebe, 90% é pela questão financeira. E que aí que a gente tem que ficar atento. Porque nem sempre, por ser um casamento menor, ele vai ser mais barato. Depende muito da onde você vai fazer, o que você vai contratar. Porque, vou fazer um casamento para 30 pessoas. Mas se o espaço que ele está contratando é 20 mil reais, já não vai ficar tão barato assim. Se ele está contratando um decorador renomado, né, que vai custar uma fortuna a decoração, ou ele está contratando uma gastronomia
sabe, um buffet que é, sabe, todo um cardápio muito elaborado, não vai ficar barato. Então, tem que casar a quantidade de convidados e também com as suas contratações que sejam mais, né, mais simples. Então, dentro dessa tendência de mini wedding, isso afetou também o comportamento dos fornecedores, porque até então tinham bufês que trabalhavam com números somente acima de 50 convidados. Né? Exatamente. Então afeta também. Todo mundo teve que se adaptar. A pandemia, ela foi um divisor de água para todos os sentidos. Ela foi um divisor de água para que os fornecedores se adaptassem a um novo formato. Então, tem bufês que não faziam casamento para menos. Até hoje, ainda alguns não fazem para menos de 50 pessoas. Eles não fazem. Então, tem um mínimo. Alguns permaneceram e outros se adaptaram a fazer um cardápio mais simples. O que eles iam propor para um número de convidados menor. Em outros casos, como fotógrafos, DJ, músicos, o que vai mudar? A quantidade de profissionais que ele vai levar. E lógico que impacta no orçamento. Um casamento pequeno, um fotógrafo e um filmmaker faz. A própria sonorização do ambiente. Né? Também, ela tem que ser menor. 200 pessoas é um número X, equipamento, microfones e estrutura de caixa de som. Exatamente. Então, tudo é menos. É aquilo que eu falei, depende. Se você for contratar o Alog para poder tocar no seu mini wedding, vai ser muito caro. Então, tudo depende do que você está se propondo. Nessa novo formato, surgiram também os espaços menores. As casas pé na areia, né? Espaços, tem pessoas que estão fazendo em quiosques, né? O quiosque ele já está ali na areia, então ele acaba fazendo um cardápio diferenciado e atende esses noivos. Fazem horários diferentes, casam mais cedo, porque na praia, muitas praias não tem iluminação à noite, então o quiosque consegue atender até finalzinho da tarde. Então, todo mundo ali foi se adaptando para atender essa parcela que tem ocorrido muito. Então, vamos lá. O que caracteriza o mini wedding, assim? Fazendo um resumo. Primeiro, quantidade. E isso tem que ser fiel, né, gente? Não fala que vai fazer um casamento para 50 pessoas, depois vem com 70, 80. Então, em vias de regra, até 70 pessoas, aí de 20 a 70 é o mini wedding. A gente tem os elopements, que são casamento a dois, que geralmente é o casal, mas sempre traz o pai e a mãe, né, os pais, então a gente ainda considera um elope. E tem o mini wedding, que é até 70. Tem assessores que consideram até menos, né? Essa régua é menor, mas num panorama geral até 70. E tem um aspecto também de economia e até logística, que é a questão do espaço. Por exemplo, muitas vezes o espaço que é alocado, ele também é uma pousada, ele serve ali como apoio nesse sentido, né? De receber os convidados, são poucos convidados, são 20 convidados, ou 10 convidados, dá para ficar ali numa casa, numa mansão, né? A gente tem as casas que surgiram agora, que tem hospedagem, então eles conseguem colocar os convidados todos na casa. A gente vai fazer um casamento, quer dizer, já fizemos vários aí, mas recentemente fechamos um mini wedding, que vai ficar todo mundo hospedado na onde eles vão casar. Então é uma casa, pé na areia, e tem um gramado na frente, então os convidados vão ficar hospedados, a cerimônia vai ser na areia, e a festa vai ser no gramado da casa. Por ser um número menor, conseguiu ficar todo mundo ali. Os convidados estão ajudando os noivos a pagarem a hospedagem, porque nesse caso eles não cobram o evento, eles cobram a hospedagem. Fazer o evento ali é uma consequência, porque são poucas pessoas, que é diferente de você alugar um lugar para fazer evento para 100 pessoas. Tá, então o primeiro passo, por ser uma cerimônia que tem uma festa, né, que um evento que tem um número menor de pessoas, dá para fazer assim com 6 meses de antecedência, 3 meses? É mais prático do que um casamento tradicional com 200 convidados, por exemplo, ou não? Olha, eu digo assim, o planejamento do mini wedding, eu sugiro que seja feito com o mesmo tempo de antecedência de um casamento padrão. Por quê? Por causa de data dos fornecedores. Então, assim, hoje não é uma minoria que quer mini wedding. Então, os espaços são requisitados. Então, pode ser que quando você queira alocar aquele espaço, ele não esteja disponível. O celebrante, pode ser que ele não tenha a data como que você quer. Eu tenho certeza que você tem casamentos já para 2026. Então, assim, a gente não vai... a questão é a agenda também.
Então, o planejamento é 1 ano antes também. Não é porque ele é menor que ele não vai dar o mesmo trabalho de um casamento padrão. Você tem que estar atento a isso, a ter os fornecedores que você quer disponíveis, agenda disponível. E a questão de licença, autorização, cuidado com a estrutura, é a mesma de um casamento para 200 pessoas? Com certeza. Licença, independente do número de pessoas, você tem que ter. Não importa em qual praia seja, aqui no litoral, se for Ubatuba, São Sebastião, Caraguatatuba, tem que ter licença independente do número de pessoas. Isso é importante. A cidade que cobra, hoje, por exemplo, São Sebastião, quanto mais pessoas, mais caro fica a licença, porque eles estão atrelando a metragem de espaço ocupado com o número de pessoas. Para Caraguatatuba ainda não tem cobrança, mas também tem que ter licença. Porque você está ocupando o espaço público. Então, as autorizações são as mesmas, independente do número. E o mini wedding na praia, ele costuma ser mais barato que o casamento tradicional? E até dentro dessa pergunta, comparando, né, os mini wedding aqui no litoral com outras localidades, grandes centros, por exemplo, porque é uma tendência que não é só praia, né? Não, tá geral. Tá geral. Como que é essa questão? Ele fica mais em conta ser na praia do que num grande centro? Assim, o que a gente percebe é que a praia tem mais opções para você fazer mini wedding. O grande centro, a gente vai bater vai de encontro a valores dependendo de onde está localizado. Então, dificilmente você vai encontrar um espaço que faça uma festa para 30 pessoas, sabe? Então, teve salões de festa lá em São Paulo que eles dividiram. É um salão macro e eles criaram 2 espaços dentro do salão. Se você quiser fazer uma festa, por exemplo, para 200 pessoas, eles abrem tudo. Se você quer fazer para menos, eles têm uma maneira de dividir esse salão e eles conseguem até fazer 2 eventos menores no mesmo espaço. Então, tem alguns espaços que estão se adequando, mas depende do bairro, né? Aí isso acaba ficando até mais caro. Mas, em vias de regra, o mini wedding na praia é mais barato. Tá. Em relação à economia, o que dá para você cortar no mini wedding e o que é imprescindível? Olha, o que é imprescindível no mini wedding? Primeiro, o celebrante, né? Tem que ter alguém que faça o casamento. Uma música... Tem que ter sonorização, porque é tão estranho a gente fazer uma cerimônia e não ter música de entrada, ficar aquele silêncio. Então, eu acho que isso é imprescindível. Fotografia, filmagem, não dá para deixar. Assessoria para coordenar isso. O que você pode tirar? Você pode tirar uma banda. Se você vai fazer um mini wedding, você não vai ter uma banda. Você pode fazer uma decoração mais simples. Você pode fazer um buffet mais simples, né? Mais coisas assim que às vezes a noiva não quer gastar com o dia da noiva, vai fazer uma super produção. Se ela tem uma amiga, ou se ela mesmo quer se maquiar, e ela não faz questão de uma maquiagem que vai durar uma festa longa, porque geralmente os mini weddings são curtos também, né? Não dura, né? Às vezes é ali o casamento ali na praia, aí eles fazem uma recepção pequena, acabou. Muitos estão optando em fazer a cerimônia na praia, vai para casa e faz um churrasco em família. Fiz vários assim. Outros estão casando de manhã e depois vão almoçar num restaurante com a família. Inclusive, esses restaurantes pé na areia estão se adaptando para dar estrutura para fazer esses casamentos, esses mini wedding. E como lidar com aquela situação de convidados? Quem eu devo convidar para um mini wedding? Os mais próximos. Mini wedding, geralmente, você vai convidar aquelas pessoas mais próximas. Pais, irmãos, avós, né, amigos íntimos. Aquelas pessoas que estão no seu dia a dia. Por isso já é mini wedding, porque os casais todos reclamam de uma coisa, que a parte mais difícil fazer no casamento é a lista de convidados. Quem convidar? Porque tem os convidados do noivo, tem os convidados da noiva, tem os convidados dos pais, tem aqueles que você convida por consideração. Ai, sabe que não vai, mas tem que convidar.
Tem aqueles que você acha que não vai, mas vai, porque é amigo do pai de infância, não é seu amigo, mas para o seu pai é importante. É não sei quem. Então, assim, já no mini wedding, você restringe isso, você fecha isso. Né? Então, é um casamento bem intimista mesmo. E essa relação que tem também do mini wedding para casamentos ao nascer do sol, fica mais prático também, não é? Com certeza, com certeza. Aquilo que eu te falei, tem pessoas que estão casando de manhã, né? E nem fazem nada. Vai ali, casa no pôr do sol, que é lindo também. Depois faz um brunch, né? Já vi até fazer piquenique ali na praia mesmo, fazer algumas coisinhas ali depois da cerimônia e parou por ali. Nem todo mundo que faz a cerimônia faz festa depois. Tem muita gente que opta não fazer. Faz ou um brunch, ou vão almoçar fora, ou faz um churrasco entre eles mesmos. Eu já fiz um casamento não muito... acho que nós fizemos junto. Um que foi a cerimônia, e depois da cerimônia fez as fotos protocolares, a família ficou lá e eles mesmos fizeram o churrasco deles lá. Entendeu? Quais são os erros mais comuns que os casais cometem no mini wedding? Primeiro, lista de convidados. Achar que vai fazer um casamento para 50 e aí depois começa essa lista se estender, né? Saber o que quer. Então, assim, primeira coisa é contratar uma assessoria para ela te orientar e você conseguir fazer um mini wedding de acordo com o orçamento que você pode gastar. Porque senão você começa a contratar coisas que você julga importante e aí você se esquece dos detalhes. Aí você programou uma verba, chega para realizar o casamento, você não tem verba para complementar isso. Então, primeiro, bate o martelo no número de convidados. É mini wedding, é 50, é 50. Não começa um casamento com 50 que você vai terminar em 70, que vai dar problema. Isso até não é só no mini wedding, né? No casamento padrão também. Mas orçamento e quantidade de pessoas. Tá, e alguma história pra gente? Alguma história emocionante? Alguma coisa que marcou em relação ao mini wedding? Olha, teve um mini wedding que nós fizemos na praia de Maresias, que foi muito emocionante. O casal se conhecia, eles eram amigos de infância, as famílias eram amigas de infância, e cada um, né, eles falam que eles já gostavam do outro desde criança, e as famílias faziam muito gosto deles dois casarem. Só que a vida foi, cada um foi para um lado, teve, né? E um certo momento da vida eles se reencontraram em outro país, fazendo um intercâmbio. Eles não sabiam que eles estavam lá fazendo. Se encontraram por acaso nas redes sociais e começaram a conversar. E aí, né, combinaram de se encontrar e resolveram casar. E essa família se reuniu, foi um casamento de 25 pessoas lá em Maresias, eles ficaram todos na mesma casa. Então, foi um momento que as famílias se reencontraram, porque eles eram vizinhos antes, e foi muito legal, porque assim, eu e a minha equipe, a gente estava, acho que em 3 pessoas, a gente não se sentiu assessor nesse casamento. A gente se sentiu da família. Quando a gente chegou, tinha café da manhã esperando a gente. Eles fizeram almoço, queria que a gente almoçasse com eles. E aí eles pediram pra gente ensaiar 25 pessoas só no casamento. Pais, irmãos e os noivos. E aí eles queriam que tudo fosse perfeito. Então, assim, pediram pra gente ensaiar várias vezes para eles não errarem. E o pai do noivo, ele tava bem doentinho, ele nem conseguia andar direito, né? Então eu até tinha falado pra eles assim, que se ele não conseguisse ir pra areia, tudo bem, pois ele fez questão, a gente carregou ele, levou pra areia. Foi uma cerimônia que até me emociono de falar, foi muito lindo, embora tinha ali 25 pessoas, mas foi... Nossa, ver aquela família, assim, que fazia muito gosto daquele casamento e aconteceu por acaso, nada, né? A vida acabou aproximando eles. E aí, depois desse casamento, eles fizeram entre eles mesmo lá um churrasco, mas teve uma mesa de bolo, teve fotos, tudo. Mas foi uma coisa muito deles ali, assim. E aí, eles não queriam que a gente fosse embora, queria que a gente ficasse pra festa, sabe? E a gente, não, né? A gente não faz parte. E aí, eles ainda falaram, não, só aconteceu isso porque você proporcionou pra gente, você trouxe a gente aqui, a gente cuidou de todos os detalhes, achar um lugar que coubesse em todos, porque eles faziam questão de ficar hospedado todo mundo junto para fazer esse reencontro de famílias, né?
Então foi um mini wedding que marcou bastante. Por falar nisso, né, até assim, uma curiosidade, né, falando de assessoria, por exemplo, né, lógico, você convive ali, já tem uma certa intimidade até com as pessoas ali. Acontece você, por exemplo, o noivo está ali, a gravata está torta, tem alguma coisa errada no visual, você dá esse tipo de alerta? Sim, sim. Ó, antes de começar a cerimônia, a gente faz um pente fino em todo mundo. A gente olha gravata, a gente olha lapela, não só dos noivos, dos padrinhos também. Quando a gente vai estar orientando, a gente fala, pessoal, tem celular no bolso? Tira do bolso da frente. Vê se eles estão usando paletó, a gente fecha. Pede para colocar o celular no silencioso. Vê posicionamento de mão, de bolsa. Então, a gente faz um check-up ali antes para ficar tudo bonitinho. Olha, tem um caso que aconteceu com a gente, assim, de testemunhar e depois ficar sabendo, assim, a noiva no casamento estava com o pai entrou, tudo. E aí o pai veio a falecer, e aí a noiva precisava de uma foto, né, daquele dia, da festa. E, por incrível que pareça, a única foto que tinha da festa era ele lá no determinado momento, mas estava com o zíper aberto. Nossa. Então, aí eu não sei como que resolveram a situação, não sei se o fotógrafo depois ajustou a foto e tal. Então, a gente sempre fala dessa questão, né, de alertas, né? Sim. Que é importante dar, né, para as pessoas. A gente, por exemplo, tem formatos de cerimônia que as madrinhas ficam sentadas e os padrinhos ficam em pé. E tem madrinhas que usam decote, usam fendas. Até nisso a gente orienta. Olha, meninas, na hora que for sentar, cruza do lado oposto da fenda, né? De preferência, né? A gente arruma todos esses detalhes, mas durante a cerimônia, a gente está atento. Se alguma coisa a gente vê que não tá legal, a gente sutilmente vai lá e arruma, sabe? Então, a gente tem que estar atento a isso, porque o que fica são as fotos. Então, as fotos têm que sair perfeitas, né? Você não tinha autorização para ver o cigarro ali? Se eu posso contar uma do noivo e São Sebastião, não sei se estou falando aqui com a minha assistente, a Lua. Nossa, assistente de produção, gente. Tentar fazer de uma maneira bem tranquila, né? Não sei em que situação você está enquanto está assistindo esse podcast. Eu ia fazer o casamento e aí estava conversando com o noivo. E o noivo, né, assim, tava com um negócio no nariz. E aí, daí eu fiquei assim, falo, não falo, fiquei meio constrangido de falar, mas eu vou ter que falar, né, porque ele vai tirar foto. Vai ficar aquela coisa ali, né? Todo mundo viu ali, eu acho que o pessoal ficou, como eu, ficou meio sem graça lá. Eu cheguei e falei, olha, se fosse você, eu ia ao banheiro para dar uma olhada aí nesse nariz aí, viu? Aí, ok, resolvida a situação. Mas você vê que às vezes as pessoas ficam constrangidas em falar. Tem que falar, Carlinhos, porque assim, é um momento que não tem replay. Sim. Não, tem coisas que não dá para ajustar na foto e nem no vídeo, né? A foto ainda você consegue ajustar algumas coisas, mas tem detalhes que não dá. E aí, depois, a culpa, quem não olhou? É igual quando a noiva entra, que o vestido você tem que arrumar caudas, tem que arrumar o véu, você tem que posicionar o buquê. Às vezes a noiva não tem onde deixar o buquê, porque não cabe ali, ela fica a cerimônia inteira com o buquê na mão, não dá. Então você pega o buquê, de repente a gente dá pra mãe segurar, às vezes tem lugar no aparador ali da cerimônia para colocar. São cuidados que a gente tem que ter. Uma água, né? A gente sempre coloca a água para o celebrante, porque vocês falam o tempo todo. Então, nem sempre tem espaço para colocar água para os noivos, mas a gente deixa ali já no canto uma aguinha para os noivos, porque eles se emocionam. Então, você vai sentindo, a assessoria não pode largar o celebrante sozinho lá com os noivos acontecendo. A gente tem que estar ali por perto para dar um auxílio. Em questão de choro, dar um lencinho, não é todos os noivos que compram lágrimas de alegria. E mesmo que contratam, eles mesmos não vão entrar com a lágrimas de alegria na mão. Então, a gente sempre tem um lencinho ali para as lágrimas, uma água, caso, né, eles precisem. Lágrima de alegria. Lágrima de alegria são os lencinhos que a gente dá para os convidados para secar. Então, vem com as iniciais dos noivos, tal. Então, a gente diz que fala que chora de alegria e não de tristeza. Então, a gente dá para os convidados. Quando isso acontece, muito bom. Mas quando isso não acontece, nós temos que levar os nossos lencinhos de bolso para poder
O duro é que, assim, se começa muita gente a chorar, a gente não tem lencinho para todo mundo. Então, a gente tem ali para os padrinhos, para os pais, mas é uma coisa que eu acho muito importante, gente. Lágrima de alegria no casamento vai muito bem, tá? Legal, a gente falou de mini wedding, né? E finalizando esse assunto, para finalizar, eu queria trazer, né? A gente já trouxe em edições anteriores algumas simbologias, alguns ritos diferentes, e eu quero trazer um diferente hoje, para que as pessoas tenham como opção também. Bacana! Até a gente sabe que o nosso podcast é assistido também por outros celebrantes, até vai essa sugestão desse rito, né, ou dessa simbologia que eu vou trazer aqui, mas para isso eu vou precisar de ajuda. Né? Sei que você é casada com o Luiz se ajuda muito, né? Sim, trabalha comigo na assessoria. Nas assessorias, tudo. Então vamos contar com a participação, que eu preciso de um casal, né, para fazer essa simbologia. Legal. Então, 1, 2, 3 e voltamos. Aí. E olha quem está aqui no Passe de Mágicas, o Luiz. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, vocês? Tudo ótimo. E, Luiz, me fala o seguinte, vocês estão juntos há quanto tempo? 25 anos. 25 anos, bodas de prata, não é? Sim. Exatamente. E olha, eu chamei você para participar desse momento especial, para a gente apresentar para os nossos telespectadores essa simbologia. Tem algo assim muito significativo nela. A gente tem aqui esse balão volumétrico. Esse balão simboliza um novo, que começa nessa nova fase da vida de vocês. Vocês viveram 25 anos juntos, foi uma parceria e tanto, mas sempre é tempo de recomeçar. E diante de nós temos aqui 2 provetas. Tudo isso para representar a química perfeita que uniu vocês. No caso de vocês, o Luiz, da Marlene, foi mais que isso, foi uma verdadeira reação transformadora que houve na vida de vocês. Por isso, nesse momento tão especial, a gente convida a própria ciência do amor para nos ajudar nessa simbologia. Diante de nós, temos aqui essas provetas que representam cada um de vocês. Dentro delas, tem um líquido claro, representando suas vidas individuais, únicas, preciosas, de históricos familiares diferentes, mas igualmente valiosos. Assim, antes da união, fazemos uma reverência simbólica a todas as gerações que vieram antes de vocês, a linhagem ancestral de vocês, que tornou o encontro possível. Um dia vocês se encontraram no tempo, no espaço, mas isso graças a esse passado que vocês têm, né, os seus familiares, né, que trouxeram isso até vocês. E eu peço a você, Marlene, que coloque um pouco da sua essência, dessa sua individualidade, da sua personalidade, nessa proveta. Agora é a sua vez, Luiz. Um pouco da sua essência nessa proveta. E agora eu peço primeiro para a Marlene que coloque esse líquido transparente aqui nesse balão volumétrico. Representando a sua individualidade, a sua história de vida, os seus ancestrais. E agora, sua vez, Luiz. Quero que você misture nessa proveta. E assim, 2 substâncias incolores, ao se encontrarem, dão origem a uma nova cor. Um novo elemento é formado, vibrante, único, irresistível, e da cor rosa, o rosa que representa o romantismo, representa também a fertilidade, tem muita representação, o que traz um colorido especial à vida de vocês. Essa transformação é o símbolo perfeito do amor de vocês. 2 vidas distintas que, ao se unirem, se tornam algo ainda mais belo, intenso e cheio de vida. E que assim seja, que a química do amor de vocês continue a transformar o mundo em volta de vocês com cor, alegria e sentido. Amém. Então essa é que lindo! a simbologia da química do amor, e que essa química continue. Amém. É isso aí, amém. E é dessa forma que a gente vai encerrar o nosso podcast de hoje, né? Agradecendo o Luiz pela participação aí nesse momento especial, e que vocês possam multiplicar, triplicar esses 25 anos, possam ter muitas bodas ainda para comemorar numa mesa cheia de filhos e netos. É isso aí, olha aí. Aguardem as nossas renovações de voto
aí para vocês. E até o próximo podcast. Até o próximo, Até mais. gente. Não esquece, se inscreva no canal, cutuque o sininho, compartilhe com seus amigos. @Pode no Altar. Você ouviu Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, tudo o que você precisa saber sobre o dia mais importante de sua vida. Apresentação: Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar.